falar do Leão, vitória do Sport diante do CRB para mais de 16 mil torcedores presentes nas arquibancadas da Arena de Pernambuco. Vitória segura do Sport para recolocar o Leão da Praça da Bandeira no G4 da Série B. O Sport está na 4ª posição, não perde mais essa condição na rodada e, claro, tem aí uma partida a menos em relação aos demais concorrentes. Em caso de uma vitória do Sport no jogo a menos, se pudéssemos considerar essa vitória a mais que o Sport pudesse ter, o Sport poderia chegar aos 45 pontos e a 3ª posição, ganhando essa colocação do Mirassol. Então o Sport de fato entra na briga por uma vaga na elite do futebol brasileiro, depois dessa importante vitória de ontem diante da equipe alagoana. Foi a 2ª vitória no comando do técnico português, o Pedro Miguel Pepa, à frente da equipe rubro-negra, que ontem já começou agradando na formação inicial. Acredito que eu vi pontos positivos, mais até do que negativos, na escalação escolhida por Pepa para esse duelo diante do CRB. Como, por exemplo, a zaga com Rafael Thierry e Chico. Já era um clamor da torcida de que Chico teria totais condições de ser o titular do Sport ao lado de Thierry no miolo defensivo, até mesmo para passar um pouco mais de segurança a essa zaga. O segundo ponto, no meio de campo, ele saca o Wellington Silva, que para muitos poderia ter começado a partida na condição de titular, mas ele opta por Wellington Silva no banco e coloca Tite Ortiz em campo. E explico até daqui a pouquinho o porquê do Tite Ortiz e toda essa estrutura para que ele pudesse ser o titular da equipe. E lá na frente, acredito que o grande clamor da torcida era a titularidade de Zé Roberto, que já vinha decidindo vários jogos com a camisa do Sport e ontem teve a oportunidade de começar o confronto. Não foi um jogo onde o Sport deslanchou logo de cara, foi uma partida de poucas oportunidades, mas como dito há pouco, de um Sport seguro, de um Sport que sabia do que estava fazendo, tinha um controle das ações, não sofria tantos ataques da equipe do CRB e lá na frente ainda estava meio que acanhado, um Sport mais preso. No entanto, um Sport mais técnico, um Sport que trocou mais passes, que buscou mais ações e que veio atacar logo no começo com um chute de fora da área do Felipe, mas viu o CRB também ter aí uma chegada logo no começo do jogo, num cabeceio do Anselmo Ramon. Mas fora isso, foi um jogo de muita marcação, de duas equipes que valorizaram a marcação e o Sport se mantendo como a equipe que teria as ações do jogo, sempre partindo mais para cima até do que propriamente o adversário. O gol saiu depois de uma jogada que se inicia com o Tite Ortiz. Dos pés do argentino, ele tenta um passe para o Lucas Lima, que ali naquele campo visual seria um local de mais uma assistência do Lucas para um outro atacante, mas não, o desenrolar da jogada conta com um desvio do jogador da equipe do CRB. Lucas Lima sai cortando toda a defesa, numa ação horizontal, meio ali que diagonal, e finaliza no canto do goleiro da equipe alagoana para colocar o Sport em vantagem, já com mais de 34, 35 minutos da primeira etapa. E no começo do segundo tempo, mais um ataque do Sport. O Sport começa em cima no segundo tempo, o Sport abafando a equipe do CRB, diferentemente do que a gente viu durante boa parte da etapa inicial. O Sport começa o segundo tempo em cima, com boas chances até a chegada do segundo gol, onde Tite Ortiz mais uma vez começa a jogada, passa para o Lucas Lima. O Lucas Lima, que ontem para mim foi o melhor em campo, deu a assistência para o gol do Zé Roberto, que mostra a diferença dele para Gustavo Coutinho, que tem seus méritos. É um atacante que já em algumas situações, e principalmente no começo da Série B, ajudou muito o Sport com gols, com participações, com boas finalizações, mas só que agora a fase não é boa. E o Zé Roberto entra como titular e acaba sendo agraciado com esse gol no costado da defesa, sobe mais alto do que o miolo defensivo da equipe alagoana e faz o segundo gol da equipe do Sport. A partir dos 20, a gente já enxerga uma postura do Sport, não digo que mais retraída, mas é um Sport mais precavido, com alterações que fizeram a equipe encorpar mais o meio, fechar os espaços e esperar mais o CRB do que propriamente se prontificar para o jogo, se lançar ao ataque.
E com isso o CRB ganhou mais campo, mas nada que pudesse incomodar o goleiro Kaique França, que fez uma partida segura até, garantindo os 2-0 do Sport e mais uma vitória do Leão no Campeonato Brasileiro. 12ª vitória do Sport na Série B. O Sport é a segunda equipe, né? Tá no grupo das equipes que mais venceram na competição, né? Chega aí a uma sequência importante, né, de vitórias e um empate no meio, que teve um empate contra a equipe do próprio CRB na última quarta-feira, mas dos últimos 4 jogos o Sport somou 10 pontos, 10 dos últimos 12 pontos. Então é uma arrancada que o Sport está vivendo e que agora vai para mais um compromisso em casa. O Sport tinha já na quarta-feira o duelo contra a equipe do Goiás. Os ingressos inclusive já estão à venda. É a partida que acontece também na Arena de Pernambuco, né? Então trata-se de um jogo onde o Sport pode, né, além de se consolidar dentro do G4, ganhar essa posição importante da equipe do Mirassol, que o Mirassol nada mais é do que um dos próximos adversários do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Goiás acontece na quarta-feira às 19 horas, 7 da noite. Então, um jogo de suma importância. O Goiás, embora hoje esteja a 6 pontos atrás da equipe do Sport, o Goiás também tem uma partida a menos na Série B, que é um duelo contra a equipe do Amazonas. O Goiás, fora de casa, mesmo fora, vai tentar endurecer esse jogo contra a equipe rubro-negra. Sobre os amarelados, que foi assunto aqui na última sexta-feira, o Sport perdeu apenas a opção do volante Felipe. Felipe não será titular na próxima partida, e de uma maneira inteligente, porque Felipe, como todos sabem, ainda pertence ao Goiás, né? E ele não jogaria essa partida. E ele acaba tomando esse amarelo, que faz com que ele, além de não atuar diante de uma equipe que naturalmente ele não jogaria, por pertencer ao clube, ele também cumpre essa suspensão e zera os seus cartões. Então foi uma atitude bem inteligente do Felipe, assim como a do próprio Lucas Lima naquela virada de turno, quando ele estava nessa condição, tomou o 3º amarelo, e o próximo jogo do Sport era contra o Santos, né, que ele naturalmente não jogaria por pertencer ao clube paulista. Então é um desfalque, e de uma maneira correta, feita por Felipe, até mesmo para virar opção apenas no duelo diante do Paysandu. Embora tenha feito as sessões de treinamento normalmente nos últimos dias, o lateral direito de Plácido, ele não virou, né, opção para esse jogo, e deve aparecer, quem sabe, no compromisso de quarta-feira.